Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos segundo, dia 2 de junho, capítulo 13 de Jeremias. Vamos que vamos. Começar orando. Partir para a leitura. Coloquei aqui um louvor muito lindo. O meu preferido, Desirable, do Marcos Brunet. E aqui tá com a Hebe Gamboa. Muito bom, muito bom, muito bom. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Paizinho. Obrigada por mais uma semana, sabe, assim, de atividades que se inicia. Deus, obrigada pela oportunidade da vida, por abrirmos os nossos olhos, por podermos te contemplar, por podermos ter a Tua palavra. Deus, muito obrigada, Deus, que nós estejamos presos a Ti, Deus, te desejando a cada dia. Em nome de Jesus, Paizinho, nos ensina a caminhar por este mundo. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda em nossas decisões, escolhas. É o que nós oramos, te pedimos, colocamos as nossas vidas, a nossa mente, a nossa consciência, o nosso coração, os nossos ouvidos diante de Ti. Guia-nos em todo o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu abaixar porque daqui a pouco eu acho que dá. Tá de boa. Vamos lá. Então, capítulo 13 de Jeremias vai dizer assim: O Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de baixo, isto é, um calção novo e vesti-lo. Mas diz que eu não lavasse antes. Eu fiz o que o Senhor mandou. Comprei o calção e vesti. Aí o Senhor falou comigo outra vez. Ele disse: Vá até o rio Eufrates e esconda o calção num buraco na rocha. Eu fui e o escondi perto do rio Eufrates, como o Senhor havia mandado. Algum tempo depois, o Senhor me disse que voltasse ao rio e apanhasse o calção que ele me havia mandado esconder ali. Voltei lá, procurei e achei o lugar onde eu estava escondido. Mas o calção tinha apodrecido e não prestava mais. Então, o Senhor me falou de novo. Ele disse: É assim que eu vou destruir o orgulho do povo de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Esse povo mau não quer ouvir o que eu digo e sempre foi teimoso. Eles adoram e seguem outros deuses, por isso vão ficar com essa roupa que não presta mais para nada. E assim como o calção fica bem justo na cintura, eu gostaria que todo o povo de Israel e de Judá ficasse bem perto de mim. Eu queria que eles fossem o meu povo para darem louvor e glória ao meu nome, mas eles não quiseram me obedecer. Eu entendo bem pouco dessa parte. Eu vejo que outras versões também, ao invés de calção, ele fala ali sobre cinto. Mas ambos têm ali o contexto de ficar junto à cintura, ao ventre, aqui preso, né, nessa parte aqui. Enfim, é ali. E enquanto eu leio, eu penso até no, como é que se diz? Nas partes baixas mesmo do homem, que é o responsável ali por dar vida ao ser humano, né? Então, essa parte. E o final essa primeira parte, assim, no finalzinho, vai falar sobre isso, sabe? Vai falar, e assim... Eu esqueci minha água, minha mãe entrou. Bom dia, mãe. E vai falar assim: e assim como o calção fica bem justo na cintura, eu gostaria que todo o povo de Israel e de Judá ficasse bem perto de mim. Eu queria que eles fossem o meu povo para darem louvor e glória ao meu nome, mas eles não quiseram me obedecer. E eu não sei, às vezes eu me confundo, porque eu tô lendo os profetas menores e às vezes, né, aqui com a gente, eu leio Jeremias e tal, e Isaías, então eu não sei exatamente, mas por vários momentos da Bíblia, eu vejo que Deus queria que a gente fosse como um filho, como uma criança, sabe? Que volta ao Pai, quer saber a opinião do Pai, quer ali perguntar ao Pai: Pai, e aí? O que o Senhor me orienta? O que o Senhor me direciona a fazer? O que
sabe, que o Senhor me aconselha, sabe, que é sempre a ajuda do Pai. Hoje, minha mãe, eu já falei, gosta de ouvir uma oração pela manhã, e o profeta Vinícius, né, tava falando exatamente sobre isso, tava falando ali, cara, tudo que você for fazer, pergunta pro seu pai, pergunta pra Deus, vai perguntar, pai, devo fazer esse negócio, devo abrir esse negócio, devo ser amigo dessa pessoa, devo comprar essa casa, devo... Eu também, eu sou daquela que nas pequenas coisas eu pergunto, eu falo, Deus, me ajuda a comprar um presente? Deus, me ajuda a falar algo para uma pessoa? Deus, sabe? E tem gente que acha que quando a gente cresce e alcança uma certa maturidade, a gente perde esse contato com o Pai. E sim, a gente começa a tomar responsabilidade pela nossa vida e Deus preza por isso, Deus quer mesmo que você tenha a sua responsabilidade nas consequências, em tudo. Mas eu acho que isso me resguarda mais, né? Eu pelo menos perguntar e querer ouvir e estar com o coração aberto e disposto a ouvir do que andar totalmente livre, sempre independente, falar, não, agora eu tenho mais de 30 e seria uma infantilidade minha ficar voltando para Deus e perguntando certas coisas. Não sei, né? Eu já ouvi muitas palavras falando sobre isso. Não, deixa eu te falar, Deus então, agora Ele quer saber das coisas grandes. Você passou dessa fase. Eu não tenho aqui uma resposta, mas quando eu leio um capítulo assim, a primeira coisa que eu penso é nisso. É que a gente, sabe, às vezes a gente tem um orgulho. A próxima parte aqui vai falar sobre essa questão. Na verdade, essa primeira também fala sobre essa questão do orgulho do homem, né? Da gente querer fazer as coisas no nosso jeito, achar que, né, já cresceu demais, já tá maduro demais, já sabe demais. E às vezes, e aí uma anotação importante que eu fiz no meu caderninho, eu falando assim, às vezes os filhos, eles iam buscar opinião dos amigos, ou dos pais dos amigos, ou de qualquer outro, menos de casa. Por quê? Porque o profeta não tem honra na sua casa, né? Tipo, os pais, não, eu já sei, eu já conheço a opinião do meu pai, da minha mãe, não quero mais saber. E eu acho que Deus não tem isso pra gente, sabe? Eu acho que realmente o Senhor quer que nós continuemos a idade que for. A gente nunca vai conhecer tudo, nunca vai ser, né? Os cabelos brancos, ele dá sabedoria, dá maturidade, mas, sabe? Pergunta, cara. Não custa. Vai ali. Faz questão de ouvir a voz de Deus, sabe? A voz do seu Pai na sua vida, nas suas decisões. Então, no versículo 12, continua dizendo, Deus me disse, Jeremias, fale ao povo de Israel que eu, o Senhor, estou dizendo. Toda jarra de vinho deve ficar bem cheia. Eles vão dizer que sabem muito bem que toda jarra de vinho deve ficar bem cheia. Diga-lhes então que eu, o Senhor, vou encher de vinho o povo desta terra, até que todos fiquem bêbados. Os reis que são descendentes de Davi, os sacerdotes, os profetas e todo o povo de Jerusalém. Então, quebrarei tanto os velhos quanto os jovens, como se quebram os jarros que são jogados uns contra os outros. Destruirei essa gente sem dó, sem piedade e sem misericórdia. Ou seja, os jovens e os velhos que, né, estavam cheios ali, cheios do seu, né, jovem, a gente já sabe que tem aquele ar de, aquela, né, às vezes quer ser jovem, às vezes quer ser velha, mas, enfim, eu não estou em nenhum dos campos ainda. Mas jovem, ele tem aquele ar de, eu sei tudo, o que eu não sei eu vou buscar fora, nunca dentro.
E os velhos, eles, de fato, eles têm esse respaldo de Deus e da Bíblia falando assim. Mas aqui Deus está falando que ia quebrar absolutamente todos eles, que todos eles, sabe, por não dependerem mais de Deus, ia sofrer essa queda aí, né? E Deus fala sem dó, sem piedade e sem misericórdia. E aí no versículo 15 vai continuar: povo de Israel, é Deus quem está falando. Sejam humildes e prestem atenção. Confessem os seus pecados ao Senhor seu Deus antes que Ele faça vir a escuridão e no escuro vocês tropecem nas montanhas. Vocês esperam a luz, mas Ele a mudará em sombras escuras, Ele a transformará em profunda escuridão. Se vocês não prestarem atenção, eu chorarei em segredo por causa do seu orgulho. Chorarei amargamente, derramarei lágrimas, porque o povo de Deus foi levado como prisioneiro. Deus me disse mais isto: diga ao rei e à mãe do rei que desçam dos seus tronos, porque as suas lindas coroas caíram da sua cabeça. As cidades da região sul estão cercadas pelos inimigos e ninguém pode chegar lá. Todo o povo de Judá foi levado prisioneiro, foram todos levados para fora do país. Olhe, povo de Jerusalém, os inimigos vêm vindo do norte. Onde estão as pessoas que foram entregues para que vocês cuidassem delas? Onde está o povo que é o seu lindo rebanho? O que é que vocês vão dizer quando aqueles que vocês pensavam que eram seus amigos forem colocados acima de vocês como seus governadores? Vocês vão sentir dores como a mulher que está dando à luz. Jerusalém, você pode perguntar a você mesma: por que aconteceu isso comigo? Por que arrancaram as minhas roupas? Por que abusaram de mim? Então, fique sabendo que é porque os seus pecados são muitos. Por acaso um homem preto pode mudar a cor da sua pele ou um leopardo tirar as suas manchas? Se isso fosse possível, vocês que só sabem fazer o mal também poderiam aprender a fazer o bem. Deus os espalhará como a palha que voa quando sopra o vento do deserto. O Senhor Deus disse que esta será a recompensa de vocês. É isso que vão receber porque vocês o esqueceram e confiaram em falsos deuses. Deus mesmo arrancará as roupas de vocês e os fará passar vergonha. Deus tem visto vocês fazendo coisas que ele detesta, como um homem que anda atrás da mulher do seu vizinho, como um cavalo que procura a égua. Assim, vocês vão atrás de deuses pagãos nas montanhas e nos campos. O povo de Jerusalém está condenado. Quando é que vocês vão se purificar? Então, nessa última parte, o Senhor vai falar assim, cara, às vezes, olha só, confessem seus pecados ao Senhor, seu Deus, antes que Ele faça vir a escuridão e no escuro vocês tropecem nas montanhas. Tem outra parte também, outra versão, que fala de outra maneira, mas assim, é como se a gente fosse ficando livre de Deus, né, se tornando independente de Deus em pequenas coisas. Mas chega um ponto da nossa vida que, tipo, isso se torna tão grande, se torna tão... eu já aprendi tanto a fazer escolha por minha conta própria, que a gente começa nas grandes coisas, não dá mais atenção à voz de Deus. Então, aí a gente começa, e Deus fala que Ele vai trazer, que por causa disso, Ele vai fazer a gente tropeçar nas montanhas, sabe? A escuridão vai ficar tão grande, você, tipo, vai fazer tanto do seu jeito, que quando for grandes coisas, grandes negócios, grandes projetos, o casamento da sua vida e isso e aquilo, você... não, eu já tô acostumada, eu sei qual é a vontade de Deus. Sabe? Não, é uma pessoa boa. Não, é uma pessoa crente. Não, é uma pessoa bem de vida. Não, o meu sócio, ele corresponde aos meus princípios. Pergunta para Deus
Só ele conhece o íntimo, o secreto, o que ninguém vê, o que ninguém sabe. Então é isso. Então aqui era uma situação bem maior, era uma situação ali em que o povo de Jerusalém, quando pensasse que não, aqueles, e tem uma parte aqui que fala um pouco sobre isso, aqueles que eram amigos, né, que eles faziam acordos ali, de rei para rei, eles de repente virariam súditos. Por quê? Porque o outro rei, né, o rei que deveria confiar no Senhor para saber se devia fazer aquele acordo, não confiou, ficou ali achando que eram amigos, e aí o outro rei o subjugou quando ele menos esperava. Então é isso, é uma coisa muito séria essa questão, que a gente possa refletir. E é isso, vou ficando por aqui, meu tempo acabou. Boa semana para vocês, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.